Bom dia, gente. Bom dia para mais um cafezinho aqui nessa terça fria e abençoada para a gente estar falando aí do contrato matador. Então, você que está chegando aí, muito bem-vinda, muito bem-vindo você que é advogada, bacharel, que está entrando nessa área aqui do direito previdenciário, quer aprender a prática previdenciária mesmo começando do zero e já faturando aí através dos seus planejamentos, consultorias, sem depender de processo judicial. Então, seja bem-vinda aí, Carol, Anne, Eliette, um prazer ter vocês aqui. E a gente vai estar falando aí de um tema que tem afetado muitos que estão começando, né? Porque é o grande drama da gente, o que cobrar. E eu fiz algumas anotações, inclusive pensando aí de como foram os meus primeiros atendimentos, como foram os meus primeiros contratos de honorários. Então, para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou Alexandra Rezende, eu sou advogada previdenciarista há mais de 12 anos. E se você não me segue, depois começa a me seguir, porque a gente traz esses conteúdos práticos para você mesmo, que quer se interessar para a área previdenciária, quer ampliar o rol de atendimentos. Então, um bom dia para você e a gente precisa já entrar no assunto, que é 15 minutinhos que eu vou estar aqui com vocês. Então, quem está chegando aí, muito bem-vinda. Como ter um contrato de honorário matador? E quando a gente fala isso, a gente sempre pensa o seguinte: o primeiro contrato que eu fiz foi 30% do êxito. Quem nunca, né? Quem nunca só fez esses honorários? Só que com o tempo, além do estudo, além da experiência, né, que a gente vai adquirindo, a gente descobre que é um grande erro fazer esse tipo de contrato. E o que torna aí esse contrato matador, esse contrato que vai fazer diferença também para você que tem a sua advocacia, com sua consultoria como um negócio. E aí eu vou trazer alguns pontos que você não pode deixar de fora do seu contrato para ele se tornar um contrato matador, tá? E eu coloquei aqui, listei algumas situações que se você nunca pensou, comece a pensar. Inclusive, isso está tudo baseado na tabela do OAB, da OAB aí do seu estado. Se você não conhece, vale a pena você abrir e ler. Quem já ouviu falar aí de honorários sucumbenciais? É aquele honorário que a parte que perdeu o processo, né, ela tem que pagar para o advogado da parte contrária. Como o nosso ex-adverso é o INSS, é ele que vai nos pagar. Então, quando ele perde a ação, existe um honorário pelo trabalho a mais que esse advogado faz, a mais que ele presta, e aí é um percentual previsto no CPC, no artigo 85, e a gente precisa colocar isso no nosso contrato de honorários. Por quê? Porque o cliente precisa ter essa referência, tá? Isso faz de muita importância para o nosso contrato. Segundo, eu falo que é um dos principais, e que foi o que eu comecei a falar com vocês. Êxito, gente. O que é o êxito? Se eu ganhei a ação, eu recebo. E se eu não ganhei a ação? E aí eu sempre falo, na experiência que vocês vão ter, você vai trabalhar aí 2, 3 anos num processo, se você for para a linha judicial, e aí pode ser que nesses 3 anos aí, chegue no final, você não ganhe o objeto principal do seu processo. E aí você cobrou no êxito, né? E aí a gente traz aí o que pode ser trazido para esse contrato para ele virar matador. Chama proveito econômico. Se você já ouviu falar nisso, coloca aqui, dá uma acenada aqui para mim. O que é proveito econômico? O que acontece? Hoje, muitas pessoas recorrem aí à parte de assistência do Estado. Então, elas recebem R$600 de ajuda do governo, algum valor de auxílio, né, do governo. E aí, no final, quando for feita a apuração dos seus atrasados, daquilo que você deveria receber no total, esse valor vai ser descontado. E aí, o que acontece? Você que trabalhou ali não pode ser prejudicado com relação a isso,
O seu cliente recebeu, você não. Então, isso não pode afetar seus honorários. Por isso que a gente fala, e principalmente também na parte sucumbencial, e por isso que a gente fala, tem que ter proveito econômico. Aí significa parcelas vencidas e aquelas vincendas, que são as parcelas que vão vencer no decorrer do processo. Porque caso contrário, isso aí não vai entrar na hora que você vai estar fazendo a verificação dos seus honorários, né? Daquilo que você faz jus. Uma das cláusulas também que tem que ter, cláusula de destacamento. Coloca isso já no seu contrato de honorários, porque senão você depois vai ter que pedir autorização para o seu cliente para destacar aquilo que te cabe. Isso, gente, por experiência própria. Tem implicação tributária? Tem implicação tributária, mas pelo menos você vai ter garantia dos seus honorários já destacados pelo juízo de forma tranquila, já vai cair inclusive na conta que você direcionar. Isso é muito importante, porque em alguns casos você perde esse contato, infelizmente o cliente não renova o contato dele com o escritório, e aí muitas situações podem ser evitadas se você tivesse cuidado, tá? Cláusula que eu falo aqui, essa cláusula então eu falo assim, quanto dinheiro eu já perdi nesse sentido, porque eu não coloquei, tá? E anota aí se você estiver anotando, cláusula de averbação do tempo. Vocês têm noção do que é isso? Averbação do tempo? Isso eu vou falar com vocês, inclusive na esfera, principalmente na esfera administrativa, tá? Porque a gente tinha o hábito de entrar na esfera administrativa ou o cliente entrar na esfera administrativa e a gente não ter esse cuidado. E aí, como o nosso foco é já garantir o direito desse cliente na esfera administrativa, é bom que você coloque isso aí no seu contrato, porque senão você vai trabalhar de graça. O que acontece? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo que se você estiver aqui comigo, estaria prestando atenção nisso. Você vai fazer um pedido de aposentadoria que tem reconhecimento de tempo especial. E esse reconhecimento de tempo especial, ele vai fazer, pode ser que ele seja multiplicado aí por 1,4 ou 1,2 para majorar esse tempo. E aí, você consegue no administrativo o reconhecimento desse tempo especial. Eu já tive situações que eu consegui 15 anos de tempo especial. E aí, se eu não tenho essa cláusula que vai tornar o meu contrato de honorário matador, eu posso ser muito prejudicada. Por quê? Porque eu garanti aí 15 anos de tempo especial, que esse cliente vai agregar no patrimônio dele, mas eu não coloquei a cláusula de averbação de tempo. E essa cláusula de averbação de tempo não é só garantia dos honorários com a averbação do tempo. Não, a gente coloca um valor aí na média de R$2.000, R$3.000. Ou tem advogados, tem profissionais que cobram por ano averbado. Para cada ano averbado de tempo especial, ele cobra um valor. Por quê? Porque isso aí vai fazer toda a diferença na futura aposentadoria dele. Porque o objeto principal é a aposentadoria. Mas você averbou 10 anos de tempo especial para o seu cliente, se ele for mulher, você acresceu 2 anos. E se for homem, você colocou 4 anos aí na contagem dele. Então, como não cobrar por isso? E se você não colocar isso bonitinho no contrato, você vai ficar a ver navios no final da resposta do INSS. Então, tenha esse. Se eu fosse destacar hoje no nosso contrato matador, esse contrato de averbação. Por quê? Porque isso vai garantir um honorário realmente pelo seu trabalho. Você vai ter trabalhado, mesmo que a aposentadoria não tenha sido concedida, mesmo que você tenha que recorrer na junta, no conselho de recursos, mas você garantiu aí. E aí, se o combinado, gente, não sai caro, estando no contrato, deixe o seu cliente ciente, faça um atendimento transparente para o seu cliente e ele vai te respeitar. E aí, você colocando essa cláusula, você vai garantir aí o seu trabalho. Me diz aí, vocês já sabiam disso? Tem essa prática de colocar essa cláusula no contrato? Usavam êxito? Me diz aí, põe um dedinho aí, joinha, se vocês tinham essa prática. E se não tiver, por favor,
A partir de agora, coloque isso no seu contrato. Isso vai trazer relevância no seu trabalho, sabe? Porque você tem custos. Eu listei aqui para você considerar no seu contrato matador algumas situações, complexidade da causa, despesas com processo. Você tem despesas, todas as despesas do seu escritório tem que ser colocado na ponta do lápis na hora de você cobrar seus honorários. Então nada mais que justo você colocar aí no seu contrato a averbação de tempo, garantindo aí os seus honorários. A Bia, a Cláudia tá falando aí, que não sabia. A partir de agora, coloque aí a cláusula aí de averbação de tempo e cobre um valor por conta disso. Caso contrário, você vai garantir aí. Você já imaginou se você está fazendo uma aposentadoria especial e você consegue 24 anos e 10 meses para o seu cliente de especial? Você não conseguiu aposentadoria especial, porque antes da reforma a gente sabe que são 25 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. E aí você não cobrou. E ele vai falar, ok, muito obrigada. E ele está totalmente dentro da razão dele. Então, a partir de hoje, muda isso, anota aí e já coloca. Cláusula de averbação de tempo e cobra valor. E faltando 4 minutinhos aí, eu vou dar uma cerejinha do bolo para vocês com relação ao auxílio incapacidade temporária, que é o auxílio doença. A gente fala que hoje é quase que uma advocacia social com relação a esse benefício, porque esse cliente ele vai sozinho lá no INSS. Então, além da cláusula que eu falei com vocês do não cobrar no êxito, mas do proveito econômico, se você não tiver muitos honorários para trás, atrasados para colocar, você tem que colocar aí os seus honorários, o valor de honorário no seu contrato e facilite essa cobrança de vida. A partir do momento que ele receber, ele vai te pagar. Não deixa de fazer isso. E o principal, tenha uma cláusula de prorrogação. Vocês já receberam uma sentença aí que o juiz fala que o benefício vai ser implantado, ele vai ser prorrogado, no caso do judicial, por 30 dias, assim, da implantação, se for feita a prorrogação? Se você não fizer isso, e aí você fizer só para o cliente essa prorrogação, ele pode achar que ele não precisa te pagar, porque você conseguiu aí no administrativo. Então deixe claro no seu contrato, que é um contrato matador, que se você fizer a prorrogação do benefício, inclusive na prorrogação, você vai fazer jus aos seus honorários no percentual aí mínimo de 30%, tá? Porque a tabela da OAB traz honorários mínimos. Dá uma olhadinha aí na tabela da OAB da sua cidade, tem ela como referência. Se for um absurdo aí com relação ao mercado, mas dá uma olhadinha com relação a isso, para você não trabalhar de graça, tá? E tá encerrando aí, gente, faltam 2 minutinhos. Se vocês gostaram aí, dá um joinha pra gente. Isso aí são coisas práticas, é dia a dia de escritório, de atendimento, de consultoria, de anos aí, levando, passando algumas situações que a gente traz aqui para você que está aqui comigo todas as terças e quintas, às 9h15, aprendendo a prática previdenciária, aprendendo aí como atuar sem depender de processo judicial e garantindo sim os seus honorários, faturando alto sim. Você que é advogada, bacharel, anota aí, gostou, dá um joinha, e quinta-feira que vem eu vou estar aqui com vocês com um tema também nesse nível de prática, onde você vai trazer, você não acha essas informações em livro, em pós, você acha aqui. E se você não me segue, depois clica ali e começa a me seguir. Todos os dias a gente tem um conteúdo aí de relevância que vai mudar a sua advocacia, a sua consultoria, a forma como você enxerga o seu negócio. Uma terça-feira abençoada, produtiva e contratos matadores, onde você vai entender que o seu negócio precisa ser tratado dessa forma para ter saúde aí financeira, tá? É exatamente, a Bia tá até falando aqui, a gente pensa que basta atender e saber que basta atender e tem que saber, não basta atender, tem que saber como atender, como fazer um contrato, como fechar esse contrato e aí garantir os seus honorários de forma digna, correta, com transparência, e aí você também vai ter até ânimo de continuar esse trabalho. Por quê? Porque você vai ver resultado.
tá? Vai ficar salvo assim. Eu acredito que vai ficar um tempinho salvo. Se vocês quiserem depois dar um pulo lá no feed e assiste de novo. Anota aí que vai fazer toda a diferença. Um grande beijo para vocês.